Muito bem, pessoal, aqui é o professor Baroni, estamos aqui no Summit Suno 2019, casa cheia, casa lotada, e estamos com duas feras aqui da RBR Asset, uma gestora nova, mas com muito tempo de estrada, né? Muito. Então, eu estou aqui com o Caio Castro, que a gente vai falar um pouquinho sobre fundos de fundos, e com o Gui Antunes, que vamos falar sobre CRIs, mercado de recebíveis imobiliários. Caio, a grande pergunta que a gente faz é o seguinte: o mercado está em expansão, muitas ofertas chegando, os fundos de fundos crescendo numa velocidade muito grande. É hora de pisar no freio, é hora de ter cautela, ou isso é reflexo do amadurecimento da indústria? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Cautela você tem que ter sempre, né? E o que é ter cautela? Você entrar no fundamento de cada oferta. Então o mercado está quente, você não pode se empolgar com o mercado está quente, tua disciplina tem que ser mantida. Na RBR, a gente tem um comitê de investimentos, e todas as decisões são unânimes, então acho que isso ajuda na disciplina que a gente já tem, né? Então, o mercado crescer acho que é importante. Eu sempre brinco que a gente já viu no Brasil inflação alta, juros altos, a gente nunca viu juros baixos de forma estrutural como a gente vai ver agora. Então, a gente tem que aprender a estudar como isso vai refletir nos nossos fundos também. E isso vai afetar nossas avaliações. Mas a primeira pergunta que a gente faz na RBR para o fundo de fundos, para o crédito, é: onde está o problema aqui? Então a disciplina tem como a gente se protege se der um problema. O fundo de fundos da gente, a gente cresce bastante, a gente cresceu, a gente tem alocado rápido. As ofertas 476 são uma forma de alocar de forma rápida, mas se você notar no nosso relatório, a gente tem aumentado nossa porção em crédito e renda fixa de CRIs diretamente. Quando a gente montou o fundo lá atrás, em 2017, começando por 80 milhões, a gente quis ter crédito, porque a gente sabe que é cíclico. Você poder ter CRI dentro do seu portfólio é uma forma de você se proteger quando o mercado está esticado. E ele vai esticar, ele vai se reprecificar em alguns momentos. Então você vê que a gente já está indo para esse momento, a gente está tendo uma preferência para CRI e 476, porque a gente acha que tem uma coisa que está fora de preço já. Então a gente se protege um pouquinho, espera ver o que acontecer e vai de novo. Nossa disciplina não muda. Então, Gui, essa questão que ele está falando de juros estruturais mais baixos. O investidor de fundo de imobiliário de CRI, de recebíveis, ele vai ter que começar a olhar mais o spread do que a taxa absoluta, na prática. Inflação mais 10, mais 11, de repente já não é mais a realidade, a gente vai ter que olhar a inflação mais 6, mais 7, mas em termos de spread, ainda continua competitivo o produto. Tem uma adequação de mercado, né? Sem dúvida a gente viveu um período com juros altos por bastante tempo. E as empresas não tinham acesso ao mercado de capitais e isso está começando agora. Eu acredito que tem muita oportunidade ainda de boas operações com spread significativo. As taxas, sem dúvida, não vão continuar as mesmas, mas como a gente avalia internamente, a gente vem conseguindo alocar com um spread maior, por mais que a taxa absoluta tenha se reduzido. E na nossa avaliação, o investidor ele tem que cada vez mais ter o discernimento na seleção de um fundo de CRI, não só pela taxa, mas avaliando o risco que aquele portfólio do fundo também entrega, né? Então, selecionar um fundo de CRI não só pela taxa, mas também pelo risco. E cada vez mais, com um número maior de fundos de CRI que a gente vê saindo no mercado, esse ano acho que está sendo um destaque nesse sentido, vai ser fundamental essa característica do investidor, ele escolher o fundo que se adequa ao perfil que ele busca ou montar uma carteira de diferentes fundos que entreguem um resultado balanceado ao risco. Caio Castro, uma pergunta interessante. Alguns fundos de fundos, o gestor opta por ter 50% do patrimônio, talvez em 4 ou 5 fundos, que ele está apostando muito direcionalmente. O RBRF, a gente percebe nitidamente que ele tem uma questão aí, uma alocação direcional, mas vocês gostam de carteiras maiores. Essa é a cabeça do gestor? A gente tem alguns ativos que a gente chega até 10%, que é o nosso limite. A gente também vê muito por segmento, mas essas carteiras maiores, a gente tem vários componentes como a gente pensa o fundo. Então, é muito importante você, quando analisa um fundo de fundos, muitas vezes ele está dando um rendimento alto. Qual que é o componente daquele rendimento? Parte ele é oriunda de carrego, parte de ganho de capital. Então, muitas vezes, essa composição de portfólio de você ter várias coisas, é que aquele componente que é oriundo de uma oferta 476, de uma desarbitragem que aconteceu, vai ser que vai dar o ganho de capital. E a grande parte estrutural é o carrego que vai te permitir dar o mês a mês.
Então, acho que é muito importante para a gente, quando você concentra numa coisa só, e a gente sabe que o carrego é importante, mas você tem que preparar o carrego de amanhã também. Né? Então, quando você compra uma vacância hoje, no negócio correto, você está preparando um bom carrego de amanhã. E você vai ter que vender aquela coisa que ficou boa porque ela ficou cara. Então, a gente gosta de abrir um pouco mais o leque do que essa concentração, dá muito mais trabalho, mas a gente é remunerado para ter muito trabalho por causa disso. A gente acha que faz parte do nosso trabalho abrir para poder... A gente não está pensando no rendimento do semestre que vem. Muitas vezes a gente está pensando como que eu vou fazer esse rendimento ocorrer daqui 1 ano, 2 anos. Isso faz parte do nosso trabalho de hoje. Gui, uma questão importante também. A originação dos CRIs in-house, dentro de casa, é o caminho que a RBR vai tomar? É para onde vocês realmente estão olhando? Sem dúvida, desde o início a gente investe bastante nesse canal de originação. Pelo fato da RBR só fazer o mercado imobiliário, acaba que a gente tem uma sinergia. Muitas vezes a gente está negociando uma incorporação residencial ou comercial, a gente acaba saindo com uma dívida. O mesmo ocorre quando a gente vai comprar um prédio comercial ou discutir com algum shopping uma potencial parceria, a gente origina uma dívida. Então a originação direta para a gente é um grande canal. A gente avalia que é a melhor forma da gente conseguir deixar a operação do jeito que a gente gosta, em termos de garantia, fluxo e formalização, o que é importante também. E conseguir também tirar, de certa forma, um intermediário no meio do caminho e conseguir interpretar isso em mais taxa dos nossos papéis que estão dentro do fundo. Lembrando que a gente, a RBR, como estruturador, né, originador e estruturador, a gente não recebe nenhuma taxa de estruturação. Todo ganho vai para o fundo, seja uma taxa de juros maior ou um prêmio que a gente rebate para dentro do fundo. Então, acho que eu gostaria de fazer uma coisa que é muito importante na nossa visão, é o seguinte: houve uma desbancarização dos investimentos. Vai ocorrer, já está ocorrendo, uma desbancarização do crédito. Isso. Então, o tamanho dos... próxima onda, né? Isso. E o que acontece? Quando chega uma operação de crédito hoje vinculada ao imobiliário, antes o cara ligava para falar com o gerente dele, para tomar uma operação de... Uma escala de comitê. Hoje a gente é acessado e a gente disputa operações com o banco, sendo que a nossa estrutura tem menos custo, é mais ágil. Então essa desbancarização de crédito, talvez mais. Talvez mais. Porque a gente sabe que nosso nome está ali. E respira imobiliário o tempo todo. A RBR é a nossa vida, a gente não pode, se a gente errar, vai ser o meu nome, do Gui que vai estar em jogo. Baroni, as operações, em alguns momentos a gente fala muito em originação, investimento, né? Mas são operações de 5, 10 anos. Tem um acompanhamento disso, né? Que é um fator fundamental. A gente pede que o investidor também tente entender como os gestores acompanham aquela carteira. Porque eu comento que investir é 30%, 40%, 60% é acompanhar. É onde você consegue antecipar potenciais movimentos, extrair ganho de capital das operações. E você originando e estruturando, a acompanhar acaba se tornando mais fácil, porque você está do lado de cada mesa. Isso. O credor está do lado de lá, tudo se resolve mais fácil do que você ter uma base muito pulverizada. E é por isso que a gente fala muito também dessa questão do gestor independente. Né? O gestor independente, ele é sócio da empresa, é a vida dele. Então, numa operação de 5, 10 anos, ele vai estar lá. É diferente, muitas vezes, de uma gestora de um banco, que seja, que é um executivo. Muitas vezes, daqui a 5, 10 anos, a gente não sabe se aquele executivo vai estar lá. Né? Então, é algo que a gente também tenta chamar a atenção para o gestor independente. Que, por mais que tenha uma estrutura menor, isso traz uma série de vantagens. Né? Perfeito. Caio Castro, Guilherme Antunes, o Gui Antunes. E olha só, doutor Almeida, o senhor não veio no evento, porque olha aí, ó. Mandou essas duas feras aqui, ó. Ano que vem, 2020, você vem, viu, Almeida? Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço. Valeu.